A paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar na nossa leitura. Livro de 1 Crônicas, hoje os capítulos 8, 9 e 10. Vamos lá? Benjamim foi pai de 5 filhos. São esses os seus nomes por ordem de idade: Belá, Asbel, Aara, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Auá, Gera, Sefufã e Urã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Aías e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manate. Gera, o pai de Uzá e Aiude, foi o chefe deles nessa mudança. Saaraim se divorciou das suas 2 mulheres, que se chamavam Uzim e Bara. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moabe, ele casou com Odes e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saaraim também teve 2 filhos com a sua mulher, Uzim. Os nomes deles eram Abitube e Eupau. Eupau foi pai de 3 filhos, Eber, Mizã e Semede. Semede construiu as cidades de Ono e Lode e os povoados que ficavam ao seu redor. Berias e Sema foram os chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Berias estavam Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Entre os descendentes de Eupau estavam Zebadias, Mesulã, Ezequi, Eber, Esmerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Zicre, Jaquim, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate. Entre os descendentes de Sazaque estavam Ispã, Eber, Eliel, Abidom, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel. Entre os descendentes de Jeroão estavam Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre. Estes foram os primeiros chefes das famílias que moravam em Jerusalém e os seus principais descendentes. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maca, e o seu filho mais velho, Abidom. Os seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi o pai de Quis, e Quis foi o pai do rei Saul. Saul foi o pai de 4 filhos: Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbal. Jonatas foi o pai de Meribe Baal, que foi o pai de Mica. Mica foi o pai de 4 filhos: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jeoada. Jeoada foi pai de 3 filhos: Alimete, Asmavete e Zine. Zine foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Rafa. Rafa foi pai de Eleasa. E Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Azricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos: Ulão, Jeús e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos esses foram membros da tribo de Benjamim. Capítulo 9. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel, de acordo com as suas famílias, e isto foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia, como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas da tribo de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Onri. Entre os seus antepassados estavam Ine e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua
família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Joel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Asenuá, e Binéias, filho de Jeruão, Elá, filho de Uzi e neto de Micre, Mesulã, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Benijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes das famílias. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaías, Jeoiaribe e Jaquim. Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Ilquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias. Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Miselemite e tetraneto de Imir. Havia 1.760 sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Assub, neto de Azlicã e bisneto de Asabias. Ele era do grupo de famílias de Merari. Baquibacar, Eres e Galau. Metanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Jedutum. Beriquias, filho de Asa e neto de Eucana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon e Aimã. Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões nos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá, eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como os seus antepassados haviam sido quando eram encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era a guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guarda-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho, e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo, porque era o seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam, quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados, e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo de famílias de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música no templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram esses os chefes de famílias de levitas, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém.
Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher chamava Maacá. O seu filho mais velho se chamava Abidom. E os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi o pai de Quis, e Quis foi o pai de Saul. Saul foi o pai de 4 filhos, Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbal. Jonatas foi o pai de Merib e Baal, e Merib e Baal foi o pai de Mica. Mica foi o pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi o pai de Jaera, e Jaera foi o pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Zine. Zine foi o pai de Moza, Moza foi o pai de Bineá, Bineá foi o pai de Refaías, Refaías foi o pai de Eleasa, Eleasa foi o pai de Azel, Azel foi o pai de 6 filhos, Azelicam, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Capítulo 10. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e os seus filhos. Mas os filisteus o cercaram e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filho de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: Tira a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim, Saul e os seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e de seus filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas deles. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas deles num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, o deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos pegaram os corpos de Saul e de seus filhos e o levaram para Jabes. Eles o sepultaram debaixo de um carvalho e o jejuaram 7 dias. Saul morreu assim, porque foi infiel a Deus o Senhor. Ele desobedeceu os mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a minha e a tua vida, e que você fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.